Bom dia a todos. Estamos dando início à 15ª sessão ordinária do Tribunal Pleno deste Tribunal, a realizar-se no dia de hoje, sob a nossa presidência, em razão da ausência justificada da presidente Nazaré Gouveia. Presente hoje o digno promotor de justiça, procurador-geral de justiça, doutor César Matar. Aprovação da ata resenha da sessão anterior. Ninguém discute, aprovada. Na palavra facultada, eu gostaria de propor à Corte uma nota de pesar pelo falecimento de Arthur Rodrigues Filho, Arthur Rodrigues, filho do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, ocorrido no dia 20 de abril último. No silêncio, a nota é aprovada. Parte administrativa desta pauta. Nós temos hoje a apresentação de painel de recorribilidade e reversibilidade desenvolvido pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará, CIGEPA, em parceria com a Comissão Gestora de Precedente e Ações Coletivas, COGEPAC, o Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística, DPGE, e a Secretaria de Informática, apresentação que será feita pelo juiz deste Estado, doutor Davi Jacó Bastos. Doutor Davi, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor desembargador Roberto Gonçalves Moura, vice-presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, e que preside essa sessão do Tribunal Pleno, em nome de Vossa Excelência, cumprimento a todos os desembargadores e todas as desembargadoras presentes, e no nome do doutor César Bichara Nader Matar, Procurador-Geral de Justiça, cumprimento todas as demais autoridades e servidores, advogados, colaboradores presentes. Senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, o painel de recorribilidade e reversibilidade que está nas televisões e também no notebook de Vossas Excelências visa otimizar as garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica, do devido processo legal e da razoável duração do processo, que estão inscritas na Constituição Federal de 1988. Além disso, essa ferramenta busca concretizar o dever que os tribunais têm de manter a sua jurisprudência íntegra, estável e coerente, e que haja uma coesão entre a primeira instância e a segunda instância, refletindo nos pronunciamentos jurisdicionais um entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Essa ideia constitucional de que o Estado democrático de direito precisa que o Poder Judiciário, que tem uma dimensão nacional, possa ter esse viés de unicidade, de integridade. Então, partindo-se dessas premissas constitucionais e legais, o painel de recorribilidade e reversibilidade, como o desembargador Roberto colocou, foi desenvolvido pelo Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará, juntamente com o Departamento de Planejamento, Gestão e Estatística e a Secretaria de Informática, com a colaboração da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas, a Coordenadoria de Recursos Extraordinários Especiais, CRE, e o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas. Antes de entrar propriamente na funcionalidade, nessa breve exposição, senhoras e senhores, eu gostaria só de fazer um agradecimento aos servidores que estiveram na gênese desse painel, a servidora Camila Amado Soares, então secretária do CIGEPA e também coordenadora da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais, hoje secretária de Gestão de Pessoas, e os servidores Carolina Abreu, do CIGEPA, Gerson Silva, do DPGE e Igor Simões, da Secretaria de Informática. Bem como também gostaria de agradecer todas as equipes que auxiliaram no desenvolvimento, aprimoramento e atualização da ferramenta que ora é apresentada a Vossas Excelências.
Pela CRE, o servidor Orlando Bordalo, pelo NUGEPNAC, o servidor Nicolas Cavalcante, que participa dessa exposição também, pela COGEPAC, a servidora Isabela Marques, pelo DPGE, o diretor Fábio de Jean Oliveira, e pela Secretaria de Informática, o secretário Márcio Góes. Feitos esses registros, senhores, eu convido só a visualização da tela do painel de recorribilidade e reversibilidade, que traz, primeiramente, as informações gerais. Foi feito um corte temporal no período de 2018 a 2024, havendo atualizações a cada 24 horas de tudo o que é produzido pelo Poder Judiciário paraense, em primeiro e em segundo grau de jurisdição. Então, o painel ele se abebera nos dados oficiais referentes às decisões e sentenças proferidos pelo primeiro grau, por decisões e julgados proferidos pelo segundo grau e também por decisões e julgados proferidos pelas turmas recursais, sempre partindo do pressuposto que as turmas recursais, assim como todo o sistema de juizados especiais, caminha lado a lado com a formação da jurisprudência paraense. Faço aqui um especial cumprimento ao desembargador Leonardo de Noronha Tavares, coordenador-geral dos juizados especiais, que tem sido um grande apoiador desse incremento, né, da unicidade entre o Tribunal de Justiça, o Pleno, que fixa precedentes, e as turmas recursais também, que também fixam dentro dos procedimentos previstos na legislação de regência, como vem utilizando esses IRDRs que são firmados aqui por esse órgão colegiado. Muito obrigado, desembargador. Se os senhores forem verificar, existem alguns botões, alguns cards em verde, né, que consolidam algumas informações. Até ontem, dia 23, nós tínhamos como total de julgados 1.602.193 processos. Nesse interstício que eu falei para Vossas Excelências. Decisões interlocutórias, 2.952.874. Julgados mais decisões interlocutórias, 4.555.219. Total de recursos, 200.826. Julgados providos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41.833. Isso implica numa taxa de recorribilidade de 4,41% e uma taxa de reversibilidade de 21,98%. Se os senhores forem verificar esses cartões verdes, eles têm dois ícones. Um deles é uma bandeirinha, que dá um maior detalhamento, e também tem um ícone que é um glossário, justamente para que nós possamos ver do que é que se trata cada uma dessas expressões. Esse glossário, inclusive, ele acompanha o entendimento do Conselho Nacional de Justiça e da tabela processual unificada. A taxa de recorribilidade é a possibilidade de se impugnar, de se recorrer de uma decisão judicial, buscando a reforma ou anulação. E a nossa taxa de recorribilidade é obtida pela divisão entre o total de recursos e os julgados. Por seu turno, a taxa de reversibilidade diz respeito à modificação dessa decisão que foi guerreada por recurso, seja com a reforma, seja com a anulação. Então, a taxa de reversibilidade vai ser obtida pela divisão entre a quantidade de recursos providos e o total de recursos. Então, com base nessas premissas, senhores, eu gostaria só de destacar que o Tribunal de Justiça se aproxima do que consta no relatório Justiça em Números, ano 2023, ano base 2022. Com a diferença que o relatório Justiça em Números só leva em consideração as sentenças proferidas e o nosso painel de reversibilidade e recorribilidade leva em conta as decisões e as sentenças. No Justiça em Números 2023, a recorribilidade interna foi de 4%, ao passo que a recorribilidade externa foi de 24%. Recorribilidade interna são aqueles recursos julgados por aquela instância, no caso do primeiro grau, exemplificativamente, o embargo de declaração, e no segundo grau, eventuais embargos declaratórios, eventuais agravos. Já a recorribilidade externa é quando existe uma troca de instância, né? Existe uma instância revisora. Eu faço também um esclarecimento, Excelências, que a taxa de recorribilidade e a taxa de reversibilidade, ela atende às classes constantes na tabela processual unificada do Conselho Nacional de Justiça. E traz também os recursos julgados providos por assunto. Então, se Vossas Excelências verificarem, embaixo nós temos gráficos que trazem o acompanhamento
da subida ou do decréscimo dessas taxas que nós referenciamos desde 2018 até a data de hoje, né? Traz justamente essa evolução, para que nós tenhamos a série histórica. À esquerda, senhores, nós temos uma coluna com um botão denominado filtro. Por favor, Nicolas, obrigado. Nesses filtros, será possível fazer uma busca com base na unidade, no ano, no mês, na instância, na classe e no assunto, o que permite um raio-x daquilo que vem sendo processado. Mais abaixo, também voltando para a tela inicial e abaixo do botão filtro, existe o botão relatório, que traz informações pormenorizadas quanto às unidades judiciárias, classe, assunto, instância e busca por processo. Então, caso Vossa Excelência deseje saber de um processo específico, até mesmo essa parte, esse fragmento da informação pode ser obtido dentro desse filtro relatório. E, por fim, retornando à página inicial, nós temos o glossário, que traz todas as definições que brevemente foram expostas aqui, bem como permitem uma maior compreensão dos relatórios que podem ser extraídos. Então, senhores, esse painel ele foi construído, né, durante algum tempo. Já houve, por parte da Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas, a apresentação de sugestões, de críticas. Ele já foi atualizado e vai ser disponibilizado aos gabinetes de Vossas Excelências no decorrer do mês de maio. Vai ser expedido pela presidência um ofício circular explicando a forma de acesso, e seria para nós uma grande honra contar com sugestões, com críticas, com observações para o aprimoramento dessa ferramenta, que ela é nova, ela permite essa melhor compreensão daquilo que está sendo julgado e, principalmente, da coerência das decisões do Poder Judiciário paraense. Então, com esse feedback dos gabinetes de Vossas Excelências, o painel vai ser aperfeiçoado para que, então, possa ser disponibilizado ao público interno. Mas é muito importante, né, que nós possamos ter a participação de todos aqueles que constroem a jurisprudência, todos aqueles que, na condição de Vossas Excelências, fazem parte do órgão que regimentalmente fixa as teses vinculantes nos precedentes judiciais qualificados. Então, era essa breve exposição que nós tínhamos para fazer. Agradeço muito pela atenção e também toda a equipe do CIGEPA, né, que é do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Pará, estará à disposição, né, da assessoria de Vossas Excelências, pelo telefone, pelo e-mail, para que nós possamos caminhar juntos. Muito obrigado a todos e desejo uma boa sessão. Obrigado. Obrigado, desembargador Roberto. Obrigado, doutor Davi. Se algum colega tiver alguma dúvida, pode aproveitar a oportunidade. Eu peço, presidente, só Pois não, esclarecimento. Se há a informação sobre a recorribilidade interna, no caso do direito público, do direito privado e do direito penal, assim, ou é o total de todo, englobando todas as turmas julgadoras? Excelência, esse dado da taxa de recorribilidade, ele está fixado hoje por relatoria, né? Nós fizemos já a primeira tentativa de fixar por colegiados, turmas e sessões, só que o sistema não conseguiu capturar de forma completa. Sim. Então vai ser um ponto ainda de aprimoramento. Então, só por relatoria? Cada relatoria consegue ser identificada, né, através do gabinete. E essas taxas que se refletem nessa página inicial, desembargadora Luzia, são do Poder Judiciário como um todo. Mas a senhora pode aplicar uma série de filtros. O órgão colegiado ainda não está disponível, por essa situação que o DPJ ainda está trabalhando, desembargadora. Não, eu só pondero isso porque nós sabemos que os prazos no direito público, eles são um prazo ampliado em razão da garantia da fazenda. E isso faz com que, muitas vezes, haja uma tramitação bem longa do processo a nível de segundo grau. É por isso que por causa da recorribilidade interna, para nós termos noção. Mas obrigada. Disponha, desembargadora. Essa informação. Disponha. Pois não. Então, obrigado, doutor Davi, pela presença, pela exposição. Bom dia para o senhor. Obrigado, desembargador. Bem, na parte administrativa, eu gostaria de justificar a ausência da presidente Maria de Nazaré Gouveia, da desembargadora Vânia Bittar,
da desembargadora Célia Regina e do Dr. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior. Ausência justificada. Viagens institucionais. Participa dessa sessão por videoconferência a desembargadora Vânia Silveira. E as colegas Rosileide Cunha, com prestação de plantão, e a desembargadora Eva Coelho, de férias. Ainda na parte administrativa, nós temos a aprovação da escala de plantão do segundo grau, referente ao mês de maio de 2024. E também, muita satisfação, sendo, portanto, aprovada a escala de plantão no silêncio dos colegas. Como eu dizia, na parte administrativa temos o aniversário da excelentíssima senhora desembargadora Célia Pinheiro e Vânia Silveira. De modo que, em nome do tribunal, a gente deseja toda a saúde e felicidade do mundo às distintas colegas. Doutor César? Essa palavra, excelência. Pois não? Obrigado. Apenas saudando a todas e a todos, senhoras desembargadores, senhores desembargadores, apenas comungando do mesmo pensamento desta Corte e da presidência, estendo à doutora Célia Regina e à doutora Vânia Silveira, aniversário depois da manhã, em nome do Ministério Público, também as nossas homenagens. Obrigado, excelência. Obrigado, doutor César. Processo judicial eletrônico pautado. É da relatoria do eminente desembargador Alex Pinheiro Centeno. Vossa Excelência julga, doutor Centeno? Julgo, presidente. Pois não, então vou fazer o anúncio. A petição civil, dúvida não manifestada sobre a forma de conflito, processo judicial eletrônico número 081 49 46 74 2023, suscitante a desembargadora Maria do Céu Maciel Coutinho, suscitado desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, Procurador-Geral de Justiça, Dr. César Bechara Nader Matar Júnior. Relator, como eu já frisei, é o desembargador Alex Pinheiro Centeno. Objeto: dúvida não manifestada sobre a forma de conflito em apelação civil. Fundamentação. Desembargador Centeno, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, peço para fazer o julgamento pela emenda, se não tiver problema. É só fazendo a comunicação que o desembargador vota. Impedimento do doutor desembargador Ricardo. Pois não, doutor Centeno. Bom dia a todos. O processo trata de uma dúvida não manifestada na forma de conflito, controvérsia sobre a competência para julgamentos de medidas protetivas do artigo 22, inciso 3º da Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Artigo 31A, inciso 5 do nosso regimento interno do TJPA, entendendo pela competência das turmas de direito privado, posicionamento da 5ª turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, entendendo pela natureza criminal, posicionamento dos tribunais pátrios no mesmo sentido, dúvida conhecida e provida para declarar o desembargador Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior como prevento no presente feito, na esteira de posicionamento do Ministério Público de segundo grau. Recomendação de encaminhamento desses autos à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativos, com o objetivo de realizar análise e parecer sobre possível reforma do artigo 31A, inciso 5 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal. Trata-se de uma controvérsia sobre a competência para julgamento de recursos interpostos contra as decisões que deferem ou indeferem medidas protetivas do artigo 22, no seu inciso 3, da Lei Maria da Penha, imputada nos autos do processo,
0800-35409 de 2022. Com razão, a suscitante no sentido de que, em recentes julgados, o Egrégio Tribunal Superior de Justiça se posicionou pela natureza penal das medidas previstas nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 22 da Lei Maria da Penha. E aqui a gente está tratando exclusivamente do inciso 3, ok? Para conhecimento dos senhores. Mas a decisão do STJ abarca já os 3 incisos. Segundo o ministro José Ilan Paciornik, as medidas previstas nos 3 primeiros incisos do artigo 22 justificam a tutela de ordem penal, tanto para o acusado quanto para o ofendido, a ofendida, porque trazem uma dúplice proteção. De um lado, protegem a vítima, pois concedem a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica, pleiteada diretamente à autoridade policial. De outro lado, protegem o acusado, porquanto concedem a ele a possibilidade de se defender na medida a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos da revelia. A reforçar esse tratamento tem-se a possibilidade de decretação de prisão preventiva do suposto agressor para assegurar a execução das medidas, o paralelismo existente entre estas medidas alternativas à prisão dos incisos 2 e 3 do artigo 319 do CPP e a natureza marcadamente penal da Lei Maria da Penha. O voto do ministro relator também é esclarecedor quanto à impossibilidade de considerar as medidas do artigo 22, incisos 1, 2 e 3, como tutela inibitória cível, a saber, entendo que não poderiam ser as medidas protetivas consideradas tutelas inibitórias. O instituto próprio do processo civil, a tutela inibitória, é concedida a partir de um processo de conhecimento, com cognição exauriente, iniciado por uma petição inicial e perfectibilizado com a formação de uma estrutura tríplice processual com a citação do réu e abertura de prazo para sua contestação. Uma medida urgente de caráter célere, voltada a cessar imediatamente o risco ou a continuidade da prática de um ato ilícito não se coaduna com a formação de um processo formal, rígido e moroso, com custos humanos e financeiros para a vítima e para o suposto agressor, que pode se tornar revel e se vê impossibilitado de exercer a sua defesa. De mais a mais, verifica-se que tão pouco faria sentido, diante de uma análise sistêmica de toda a lei, conceder as medidas protetivas de urgência em caráter de tutela inibitória cível. Posicionamento dos tribunais superiores no mesmo sentido, inclusive precedente da terceira turma cível desta Corte, pertencente ao desembargador Maírton, quando relator. Parecer do Ministério Público de segundo grau também é pela natureza penal da medida protetiva, questionada no presente feito. De fato, determinar que as turmas de direito privado tratem de medidas protetivas do artigo 22, inciso 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha configura uma possível subversão ontológica do processo civil, que foi concedida para dar satisfação aos pleitos dos jurisdicionados, e não para proteger bens da vida, de importância primária, aplicando restrições incompatíveis com a sua natureza formal. As turmas de direito privado devem se satisfazer com a verdade dos autos, e não com a busca da verdade real. Incitar o direito penal, e que deve nortear os julgamentos envolvendo as medidas em epígrafe. Por fim, recorda-se que a matéria devolvida ao processo em epígrafe é tão somente a dúvida sobre a competência para o julgamento da apelação envolvendo as medidas protetivas do artigo 22, inciso 3 da Lei Maria da Penha, razão pela qual não há que se discorrer sobre outras medidas do mesmo artigo, sob pena de julgamento extra petita. Presidente, conhecida e julgada procedente, a dúvida não manifesta na forma de conflito para declarar o desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior como prevento para julgar o presente feito, na esteira de posicionamento do Ministério Público de segundo grau e do posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Recomendação, inclusive, de envio destes autos para a Comissão de Organização Judiciária, Regimento e Assuntos Administrativos e Legislativos, com o objetivo de realizar uma análise e parecer sobre possível reforma do artigo 31A, inciso 5 do nosso regimento interno. É como voto, presidente. Pois não, desembargador Alex Pinheiro Centeno, coloco em discussão o voto do eminente colega. Peço a palavra, presidente. Pois não, desembargador. Presidente, essa matéria é uma matéria antiga. E ela, eu quero aqui, no primeiro momento, defender a forma como o desembargador José Roberto fez. Ele não nada mais fez do que cumprir o regimento interno. O artigo 31A
inciso 5º, o regimento interno prevê que, quando forem deferidas medidas protetivas de urgência, deve ir para uma das turmas do cível. É o que diz o regimento. Via se fazer assim, eu também fazia assim. Acontece que realmente houve mudança na jurisprudência nacional. A mudança é de que os incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, o artigo 22, é matéria penal, ostenta a natureza penal. Se é a natureza penal, quem tem que decidir são as câmaras criminais, uma penal. Nesse caso, há uma natureza mista, né? Mista. 1, 2, 3, penal, e aquilo que não for penal deve ser decidido pelo âmbito civil. E assim deve ser posto. Eu estou de acordo com o voto do eminente relator, que se faça, inclusive, a modificação do regimento. Mas não pode ficar assim. Então, se modifica o regimento, né? E daqui para frente se passa, então, a se utilizar dessa forma essa questão. Se aplica dessa forma, ok? Mas eu acompanho integralmente o voto de excelência. Pois não, desembargador Rômulo Nunes. Inclusive, há um projeto tramitando nesse sentido na COGE, que foi proposto pelo eminente colega desembargador Leonan Cruz, se não me falha a memória. Acho que nós estamos com esse projeto tramitando lá. Não é isso mesmo, doutor? Alguém mais discute? Peço a palavra, desembargador. Pois não, desembargador? Desembargador, o único senão aqui, na minha opinião, é quando o ilustre relator diz recomendação de encaminhamento destes autos à Comissão de Organização Judiciária, Regimento, Assuntos Administrativos e Legislativo, com o objetivo de realizar análise e parecer sobre possível reforma do artigo tal. Eu acredito que o tribunal vai decidir. Se o tribunal decidir que a matéria é criminal, a comissão não tem por que analisar e dar parecer sobre possível reforma. Ela tem simplesmente que readequar a decisão do pleno. É só nesse sentido que eu queria que, se possível, fosse corrigida a emenda. Tá? Pois não, desembargador Constantino, eu peço a palavra, o relator. Com relação, eu ia inclusive falar a respeito disso, porque fica assim até complicado, né, desembargador? Que nós já aprovamos aqui a modificação e voltar de novo para cá para aprovar de novo uma coisa que já foi aprovada pelo Pleno. Então é só modificar realmente o regimento interno, é isso mesmo. Então, sem problema, desembargador, isso daí posso fazer esse acréscimo, acata, né, fazer essa alteração, exatamente, acato, sem problema. Tá certo. Alguém mais discute? Então, colhe os votos. Senhor presidente, pois não. motivo de colaboração, eu pois não. pedido. O voto do relator só diz respeito ao inciso 3º. E a lei que o decano falou, que é direito penal, é 1, 2 e 3. Teria que aproveitar a oportunidade para colocar logo 1, 2 e 3. Com a palavra o relator. No regimento interno. Porque aqui realmente é outra petita, porque só estava o número 3. Mas a lei diz que é penal os incisos 1, 2 e 3. Aproveita a oportunidade e coloca logo 1, 2 e 3. Pois não, diante da posição do Ricardo, o que diz o relator? Sugestão que eu faço aos senhores é que nessa remessa se faça referência aos demais incisos. Porque a questão aqui em discussão é somente quanto ao inciso 3º, o inciso 3. Então, para não extrapolar o objeto do processo, eu não faria o acréscimo dessa alteração aqui, mas já iria com a recomendação dessa jurisprudência do STJ de 2023, para que seja feita já a alteração nesse sentido. Agora, que eu tomei conhecimento com o Dr. Jonas é que ele me disse que o projeto já abarca os 3, correto? Na alteração. Então pronto, por mim sem problema, eu acato também eu posso fazer esse acréscimo aqui. Pois não, desembargador Centeno. Ninguém mais discute, acolhe os votos. O desembargador Rômulo já se posicionou, acompanhando o voto do relator. Desembargador Roberto, eu pedi pois não, desembargador. até o regimento interno, para que a gente lesse até o contexto do artigo. Artigo 22, não é isso, senhor relator? Sim, artigo 22, sim. 31A. Perfeito, do regimento interno seria o 31A. Oi? E da lei é o artigo 22. Isso. Só para que nós pudéssemos ter
É o 31A. O 31A realmente é bem longa o texto do 31A. Inciso 5º, desembargadora, se a senhora quiser olhar especificamente. Quinto, isso. Que está colocando aqui, até porque houve uma manifestação do desembargador Constantino. E a Lei Maria da Penha que está aqui falando. Então, seria o 31A todo, é isso que nós precisamos só definir? Ou só em relação a esse inciso, ou revisão? É o inciso 5º, é. Desembargadora, a minha colocação foi só na questão da palavra usada, parecer sobre possível reforma. Ou seja, estamos dizendo como é? Que a decisão é pela reforma. Isso. Que eles estão a cavalheiro de se quiser reformar, reforma, se não quiser, não reforma. Foi essa a minha colocação. Então, seria a decisão pela reforma referente a este assunto. Especificamente, né? Era isso também. Só para esclarecer. Tá certo, então. Desembargadora Luzianádia, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relator com a alteração que foi proposta e acatada. Obrigado. Desembargadora Vânia Silveira, como vota Vossa Excelência? Não se entrou, né? Então, tá certo. Desembargador Constantino, já adiantou que acompanha, né? Acompanhei o relator e ele já disse que vai fazer as colocações, né? Desembargador Leonardo. Também acompanho o relator, Excelência. Obrigado, Excelência. Desembargador Leonan. O relator, Pedro. Obrigado. Desembargadora Gleide. O relator, Excelência. Desembargador Zé Maria Teixeira. O relator. Obrigado. Desembargadora Filomena. Excelência, eu acompanho o relator com as observações que foram feitas pelo desembargador Constantino. Obrigado, Excelência. Tá? Obrigado. Desembargador Luiz Neto. Presidente, eu acompanho o eminente relator, parabenizo o voto dele e diante desta mudança jurisprudencial do STJ, realmente há necessidade de fazermos a adequação do nosso regimento interno. Acompanho o voto do nosso relator. Obrigado. Desembargador Maírto Carneiro. Com o relator, Excelência. Desembargadora Exilda Mutran. Com o relator, Excelência. Desembargadora Maria Elvina. Da mesma forma com o relator, presidente. Obrigado. Desembargadora Rosê Maria Gomes de Farias. Com o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Kedma Lira. Pacífico. Acompanho o relator, Excelência. Obrigado. Desembargador Amilcar Guimarães. Com o relator. Obrigado. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. Acompanho o relator, presidente. Obrigado. Desembargador Pedro Sotero. Relator, Excelência. Desembargadora Luana Santalices. Com o relator, presidente. Desembargador José Torquato. O relator, Excelência. Doutor Sérgio Augusto. Com relator, Lima. Excelência. Obrigado. Então, por unanimidade, com as alterações propostas neste plenário, o voto do eminente relator prevalece a unanimidade nos termos já anunciados. Este era o único processo que nós tínhamos, né, judicial, na nossa pauta de hoje, de maneira que, agradecendo a presença de todos os colegas, do digno Procurador de Justiça, César Matar, eu declaro encerrada a sessão.